Agora, na porta do CT Ninho do Urubu, com todo respeito, isso não é local para protesto, ainda mais da forma que foi feita. Você mandar jogador baixar o vidro do carro, sabe? Totalmente desnecessário bater em carro de jogador. Eu sou totalmente contra isso. A mira não tem que ser em jogador, não. Tem que ser a quem, mira Vene? tem que ser na diretoria. A gente vem falando. Por que o Marcos Braz não é cobrado? Por que esses torcedores não batem no carro do Marcos Braz? Ou do Bruno Spindel? Ou do presidente Rodolfo Landim? Em falar nisso, por que os dirigentes agora eles não botam a cara em uma entrevista coletiva? E o presidente Rodolfo Landim, que só aparece ultimamente para falar de estádio e SAF, não vai falar do péssimo momento do Flamengo dentro de campo, das vergonhas que o Flamengo vem proporcionando nessa temporada? O Flamengo não pode achar normal perder para o Palestino, mesmo sendo no Chile. E outra, foi no estádio que nem é a deles. Clima hostil. Torcedores do Flamengo fazem protesto contra essa má fase do clube rubro-negro. Será que dessa vez os jogadores terão vergonha na cara e irão mudar a situação do clube? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O jornalista Vene Casagrande, no canal da SBT Rio, trouxe mais detalhes sobre essa manhã turbulenta no Flamengo. Portanto, vamos acompanhar tudo agora. Para quem não pode ver, a gente conta a torcida organizada do Flamengo, né? Uma torcida organizada do Flamengo, né? Eu não consigo dizer que foi apenas uma torcida organizada. Alguns torcedores, Alguns torcedores. Eu consigo ver aí camisa de algumas torcidas organizadas do Flamengo. De fato, compareceram ao Ninho do Urubu na manhã dessa sexta-feira para protestar e cobrar dos jogadores. Eu, particularmente, você já sabe qual é a minha opinião sobre isso, sou totalmente contra, não consigo ser a favor disso. Eu acho que local de manifestação é no estádio, lá você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, no último jogo, os torcedores que marcaram presença lá no Chile xingaram o Tite, xingaram alguns jogadores, como o Wesley. Até aí tudo bem, eles estão lá, eles podem fazer o que eles bem entenderem, claro, dentro da normalidade, dentro do limite, sem nenhuma agressão. Eles protestaram no estádio. Agora, na porta do CT Ninho do Urubu, com todo respeito, isso não é local para protesto, ainda mais da forma que foi feita. Você mandar jogador baixar o vidro do carro, sabe? Totalmente desnecessário bater em carro de jogador. Eu sou totalmente contra isso. Não vou ser a favor. Fala isso aqui. Não vou ser a favor disso. Acho que isso aí não ganha jogo. Acho que os jogadores não vão entrar em campo melhores condicionamentos na parte física ou taticamente falando por conta de um protesto como esse. Muito pelo contrário. Sou totalmente contra. Acho que isso aí não vai mudar nada no Flamengo. De fato, o momento é horrível. Só que eu vou dar minha opinião sobre o protesto. Fala. Além de eu achar errado eles fazerem isso numa sexta-feira pela manhã, acho até que a mira deles tá errada também. A mira não tem que ser em jogador, não. Tem que ser a quem, mira Vene? tem que ser na diretoria. A gente vem falando. Vamos lá. Vamos pegar um recorte aqui. O Flamengo na Libertadores fora de casa tá desde 2022 sem ganhar. A última vitória foi ainda com o Dorival Júnior, em 2022. De lá para cá, muita coisa mudou. O elenco mudou, reforços chegaram, treinadores saíram, outros treinadores chegaram. E o que não mudou de lá para cá? A diretoria, o departamento de futebol. Por que eles não são cobrados? Por que o Marcos Braz não é cobrado? Por que esses torcedores não batem no carro do Marcos Braz? Ou do Bruno Spindel? Ou do presidente Rodolfo Landim? Em falar nisso, por que os dirigentes agora eles não botam a cara em uma entrevista coletiva? Porque depois do jogo que eles acharam que o Flamengo foi prejudicado, fizeram um pronunciamento. Esconderam o Tite, fizeram um escudo. Não, o Tite não vai dar entrevista, a gente vai falar. A gente vai falar. Por que agora eles não falam? Por que agora eles não dão justificativa? A justificativa não é pra gente do SBT, não é pra nenhuma emissora, pra nenhum jornalista, é pra torcida. E o presidente Rodolfo Landim, que só aparece ultimamente pra falar de estádio e SAF, não vai falar do péssimo momento do Flamengo dentro de campo, das vergonhas que o Flamengo vem proporcionando nessa temporada? O Flamengo não pode achar normal perder para o Palestino, mesmo sendo no Chile. E outra, foi no estádio que nem é a deles. Era campo neutro praticamente, nem tinha torcida do Palestino. Então, assim, com todo respeito, se é para cobrar, eu sou totalmente contra isso aí, mas se é para cobrar, que cobre os dirigentes. Os jogadores, na boa. Acho que nesse momento não vai mudar nada. A gente agradece BTB Esporte, mais uma vez, cedendo as imagens aqui pra gente desse protesto. Esse protesto que aconteceu hoje de manhã na porta do Ninho do Urubu.
Eu sempre falo isso aqui, todo mundo já sabe minha opinião sobre isso, né, Vene? Quando é uma conversa, e eu sempre sou muito a favor de que um grupo de torcedores fure um pouco a bolha e tenha contato com o jogador numa conversa franca e bacana, eu gosto. Aquela coisa que se agenda e você sabe que isso acontece no futebol. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é um pouco da nossa cultura, o nosso jeito de torcer aqui no Brasil, e essa troca é importante, né? Agora, a intimidação, a violência ou invadir, que eles não invadiram, né? Mas estavam na porta, mas não invadiram. Mas quando tem uma invasão, com agressão, com intimidação, aí eu não curto muito, não. A gente sabe que existe, obviamente, uma intimidação aí, quando você passa de carro e soca o vidro e tudo mais. É uma ameaça. Tem uma intimidação, né? Eu não curto. Mas talvez um grupo dessas torcidas que são caras engajados, que estão sempre perto do clube, sentar, ligar para a própria diretoria, que você disse, eles têm esse contato com certeza. Aí, irmão, vamos conversar? Vamos sentar todo mundo? Vamos conversar? Porque eu acho, de fato, muito importante essa conexão existir. Acaba que tem um grupo de torcedores que acaba sendo a voz de uma maioria, né? Muita gente não pensa como, mas num todo mundo entende que no momento o Flamengo não tá legal. Eu acho que não tem ninguém falando assim, ai não, gente, tá tudo certo. Eu acho que o torcedor rubro-negro realmente está insatisfeito com toda a situação que está acontecendo com o Flamengo, porque gera e cria uma expectativa grande em início de temporada, e com toda a razão do torcedor, né, Vini Casagrande? Com tanto investimento, o Flamengo, que se tornou na última década um clube tão poderoso a nível de título, de entrar sempre numa competição para brigar, e tá nessa situação da Libertadores, tá numa situação no Campeonato Brasileiro, mesmo que no início do campeonato, não é bacana, Vene. Então, assim, a insatisfação existe. Agora, quem é o maior culpado do que tem acontecido com o Flamengo? É essa pergunta que tem que ser feita, né? Vamos lá, depende da pergunta. Eu acho que há um consenso. O maior culpado que acontece nesse momento, em 2024, ou que vem acontecendo há muito tempo? Eu acho que tudo, né? Porque uma coisa vai ao efeito dominó. Então, vamos lá. Para ser sucinto, se eu tivesse que botar o maior culpado, seria a diretoria do Flamengo. Eu acho que a diretoria do Flamengo é a maior culpada. Depois a gente pode discutir aqui algumas decisões do técnico Tite e algumas decisões até apoiadas pela diretoria. Por isso que eu falo que a diretoria é a maior culpada. Exemplo, planejamento do Flamengo para poupar alguns jogadores em determinadas partidas. Eu tenho certeza que o Tite e a sua comissão não tomaram essa decisão sozinhos. Muito pelo contrário. Com certeza a diretoria teve uma conversa com o treinador Tite para decidir sobre isso. Agora, dentro de campo, o Tite é o maior culpado, na minha opinião. A gente pode discutir aqui por que o Gerson continua em campo, mesmo atuando muito mal. Por quê? Porque o Tite o escolhe, o Tite o coloca como titular e o mantém até o fim da partida. Outra coisa que precisa ser explicada, como é que o Flamengo me toma um gol daquele contra o Palestino e eu vejo muita gente falar assim, mas é um chute que muitos poucos jogadores acertariam. Gente, se a gente for parar e analisar naquela partida, quantas bolas sobradas teve o Palestino? Uma bola ia entrar, porque é um erro grotesco. Você não pode deixar a bola sobrar para o adversário da forma que o Flamengo deixou o tempo todo para o Palestino, porque isso aconteceu. Só que a gente está falando de um chute, de fato, raro de acontecer, mas aconteceu. E o Flamengo é um bando em campo, Fernanda. Não tem uma jogada trabalhada, parece um time de pelada. Além disso, a intensidade é fraca, não existe. Parece um time master jogando, não tem intensidade, não tem marcação sob pressão. Quando você começa a ver o tempo todo o time jogando bola na área, aquele famoso chuveirinho, é porque já está na base do desespero. E é assim que está. O Tite, contra o Palestino, foi na base do desespero. O Flamengo estava na base do desespero. Algo precisa ser feito. Aí você vai me perguntar, você é a favor da saída do técnico Tite? Eu jamais vou ficar levantando bandeira para a saída de treinador, mas para te responder, não sou a favor. Só acho que tem que ter uma cobrança e o Tite entender que precisa melhorar. E os jogadores, obviamente, comprarem essa ideia. Já tem convocação para a seleção brasileira. Fernanda! Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora mais detalhes sobre esta manhã de protestos que aconteceu no Ninho do Urubu, né? Todos nós sabemos que a fase do Flamengo está longe de ser aquela ideal, está longe de ser aquele time que iniciou a temporada com muitas partidas de invencibilidade e agora sofre mais uma vez com o fantasma de 2023, né? Para quem não sabe, o Flamengo em 2023 disputou 7 títulos e perdeu todos os 7. E com o investimento que fez em 2024,
está praticamente se encaminhando para uma repetição de vexames. E é claro, se não houver uma cobrança tanto por parte da diretoria com esses atletas, com esses jogadores, assim como também uma cobrança da diretoria com relação ao trabalho de Tite. O ex-treinador da seleção brasileira já está há mais de 8 meses no comando do Flamengo. É inadmissível que ele ainda não saiba quais são as características de cada jogador, como o atleta gosta de jogar, como ele se desenvolve mais em uma partida de futebol. Então, pelo amor de Deus, Tite está fazendo totalmente errado aquilo que ele foi contratado para fazer. Hoje o Flamengo não precisa fazer muita coisa. É claro que os jogadores precisam entrar em sintonia com o seu treinador. E se não entrar, infelizmente, o trabalho não funciona. Mas o que nós destacamos aqui é que essa insatisfação do torcedor é porque eles sabem que essa equipe pode render muito mais do que está rendendo, né? Torcedores protestam no Ninho do Urubu antes do treino do Flamengo. Esse é o destaque da matéria do site Globoesporte.com. Torcedores do Flamengo fizeram um protesto na manhã desta sexta, em frente ao Ninho do Urubu, antes do treino da equipe. Alguns jogadores, entre eles Vinha, Cebolinha e Arrascaeta, foram parados enquanto entravam de carro no centro de treinamento. O treino estava marcado para as 9 horas. A porta do centro de treinamento do Flamengo teve segurança reforçada desde a última quinta-feira, quando a presença de policiais no local. Uma faixa colocada na porta do CT com críticas ao presidente Rodolfo Landim e ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Outras criticando o técnico Tite. Durante o protesto, ovos e pipoca foram jogados em um carro que estava no centro de treinamentos. Este é o segundo protesto desde o retorno do time ao Brasil. Após a derrota para o Palestino no Chile por 1-0 na última terça-feira, no desembarque do time no Rio de Janeiro, torcedores também se manifestaram contra as recentes atuações da equipe. O rubro-negro é o terceiro colocado do Grupo E da Conmebol Libertadores com apenas 4 pontos. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Por enquanto está fora da zona de classificação às oitavas e decidirá a vaga nos jogos contra o Bolívar, dia 15, e Milionários, dia 28, ambos no Maracanã. Então, que situação o Flamengo se encontra nessa temporada? Nem o seu maior torcedor pessimista iria imaginar que, com esse início avassalador do Flamengo na temporada, o Flamengo estava muito bem no Campeonato Carioca, e há quem diga até que o Flamengo enganou o torcedor pelo futebol apresentado no Carioca. E, de fato, o Flamengo não foi exigido. O Flamengo teve os clássicos, jogou bem realmente, pegou sorte. Contra o Botafogo, inclusive, venceu nos últimos minutos. Então isso, infelizmente, maquiou um pouco os problemas do Flamengo. O Campeonato Carioca fez com que o torcedor pensasse que, de fato, a temporada seria algo mais proveitoso daquilo que foi apresentado em 2023. Mas, repito eu, que parece que está pior do que o ano passado. Então esse protesto aí é uma forma que os torcedores estão tentando repassar para a diretoria que o Flamengo não está bem, e parece que eles ainda não assimilaram isso, porque não há cobrança de nenhuma das partes, nem a diretoria, nem comissão técnica para com os jogadores, enfim, todo mundo aí está acomodado e parece que estão esperando apenas as eleições para que tentem ficar no clube, né? Já que se o candidato de Landim vencer, praticamente vai continuar todo mundo aí que hoje está no comando do Flamengo, inclusive o Marcos Braz.
Então, vamos torcer que depois desse protesto, a diretoria do Flamengo cobre esses jogadores, cobrem o treinador Tite e que o Flamengo volte aos trilhos. Claro que nós não somos a favor de violência, nós não somos a favor desse tipo de protesto, mas infelizmente é o que tem acontecido no Flamengo nos últimos anos, né? O Flamengo está passando muita vergonha diante de uma equipe que, na minha opinião, é uma das melhores da América do Sul. E aí, nação rubro-negra, os torcedores fizeram certo em protestar? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.